Sejam bem-vindos ao canal Reconstruindo a História. Feche os olhos por um momento e tente imaginar o epicentro do mundo antigo. Não estamos falando de um campo de batalha distante ou de um palácio isolado, mas de um endereço específico no coração pulsante de Roma, a Domus Publica. Localizada na icônica Via Sacra, esta não era apenas uma construção de tijolos e mármore. Era o centro nervoso onde a religião encontrava a ambição política mais desenfreada da história ocidental. Neste episódio, vamos mergulhar na residência oficial de Caio Júlio César, por volta do ano 62 a.C. Um lugar que foi testemunha ocular de conspirações que derrubaram governos, rituais que desafiavam a compreensão humana e banquetes que definiam quem mandava no mundo. Todas as imagens que você verá neste documentário foram meticulosamente recriadas com o auxílio de inteligência artificial, baseando-se em plantas arqueológicas, registros de autores como Suetônio e Plutarco e fragmentos que ainda resistem no Fórum Romano. Estamos prestes a caminhar pelos mesmos corredores onde o homem mais poderoso da antiguidade tramava seu próximo passo. Se você é apaixonado por ver o passado ganhando vida, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. A viagem começa agora. Para entender a grandiosidade da Domus Publica, precisamos primeiro entender o homem que a habitava naquele momento. No ano 63 a.C., Júlio César não era o imperador absoluto que conhecemos nos livros. Ele era um aristocrata ambicioso, porém afundado em dívidas colossais que hoje equivaleriam a milhões de dólares. Ele vivia na Subura, um bairro densamente povoado, barulhento e perigoso, conhecido por seus prédios de madeira que desabavam constantemente e por suas ruas, onde o crime era a única lei. Mas tudo mudou com a eleição para Pontífice Máximo, o cargo de maior autoridade religiosa em Roma. César enfrentou os homens mais poderosos do Senado, figuras que representavam a velha guarda e a moralidade romana. A aposta era tão alta que, ao se despedir de sua mãe Aurélia na manhã da votação, ele disse que hoje ela veria seu filho como sumo sacerdote ou como um exilado. César venceu, e com a vitória, ele ganhou o direito vitalício de morar na Domus Publica. Sair da lama da Subura para o mármore da Via Sacra foi o maior símbolo de status que ele poderia conquistar. A residência o colocava estrategicamente ao lado do Templo de Vesta, onde o fogo sagrado de Roma era mantido pelas virgens vestais. Ele não era mais apenas um político habilidoso, ele era agora o guardião da própria alma da República. A fachada da Domus Publica era um exercício de discrição romana. Diferente dos palácios modernos, ela não se destacava por grandes portões isolados, mas sim por estar perfeitamente integrada à malha urbana. Entre pequenas lojas e tabernas que vendiam vinho e pão aos transeuntes da Via Sacra, abria-se um portal imponente que sugeria a importância de seu ocupante. O vestíbulo servia como uma zona de transição necessária. Ao cruzar o umbral de madeira maciça, ladeado por meias colunas e um frontão decorativo, o visitante deixava o caos ensurdecedor das ruas romanas para trás. O silêncio repentino e o frescor do interior eram o primeiro sinal de luxo real. Ali, escravos de confiança filtravam quem era digno de entrar. Imagine o cheiro predominante, uma mistura de óleo de oliva das lamparinas com o perfume das flores do jardim interno. Era uma entrada que impunha respeito imediato, sinalizando que você estava entrando em território consagrado e político ao mesmo tempo. Ao avançar pelo corredor de entrada, você chegaria ao átrio, o cômodo mais vital de qualquer residência de elite. Este era um salão vasto, com o teto parcialmente aberto, o chamado complúvio. Através dele, a luz do sol de Roma iluminava as pinturas vibrantes nas paredes, feitas no famoso segundo estilo pompeiano, que usava a técnica de ilusão de ótica para criar profundidade, simulando janelas que davam para paisagens míticas. No centro do chão ficava o implúvio, um tanque raso de mármore polido que captava a água da chuva e a enviava para cisternas subterrâneas. Mas este tanque não era apenas funcional, ele era um símbolo de civilização. Para César, o átrio era o seu palco principal. Todas as manhãs, acontecia a cerimônia da Salutatio.
Dezenas de clientes formavam filas para serem recebidos pelo pontífice. No canto do átrio, brilhava o larário, o altar doméstico. Como pontífice máximo, o altar de César deveria ser impecável. Ali, pequenas estátuas dos deuses protetores eram honradas diariamente. Ao lado, em armários de madeira nobre, ficavam as imagines, as máscaras de cera dos ancestrais de César, os Julii, que diziam descender da própria deusa Vênus. Cada vez que um visitante entrava, ele era sutilmente lembrado de que César não era um homem comum, mas o herdeiro de uma linhagem divina. Logo após o átrio, ficava o tablino, o escritório oficial de César. Era um espaço austero, mas repleto de autoridade. Imaginem César sentado em sua cadeira curul, cercado por pergaminhos de papiro e tábuas de cera. Foi neste cômodo que ele exerceu uma de suas funções mais duradouras para a humanidade: a reforma do calendário. Naquela época, o calendário romano estava em total desordem. César, usando seus conhecimentos e influência, começou a rascunhar aqui o que se tornaria o calendário juliano, a base do sistema que organiza nossas vidas até hoje. Ao redor deste centro de poder, ficavam os cubícula, os quartos de dormir. Ao contrário do que imaginamos, o luxo romano não estava no tamanho do quarto, mas na sua exclusividade. Eram cômodos pequenos, quase claustrofóbicos para os padrões modernos, iluminados apenas por frestas ou pequenas janelas altas. As camas eram estruturas simples de madeira com tiras de couro. O verdadeiro luxo estava nas colchas de seda importada do Oriente. César dormia em um ambiente que priorizava a acústica, garantindo que suas conversas privadas permanecessem protegidas dentro daquelas 4 paredes decoradas. Se o átrio era para o público, o peristilo era para o homem. Ao caminhar para os fundos da casa, o ambiente se abria em um jardim interno cercado por uma colunata elegante que sustentava o telhado. Este era o pulmão da Domus Publica. Aqui, o ar era refrescado por pequenas fontes e pelo verde das plantas medicinais, rosas e lírios. O peristilo representava o amor romano pela natureza domesticada. César frequentemente caminhava por aqui com seus conselheiros mais próximos, como o Marco Antônio. Era o local ideal para discutir estratégias militares para as guerras na Gália ou para conspirar contra seus rivais no Senado. O som constante da água caindo nas bacias de pedra servia como um isolante sonoro natural, impedindo que escravos ou visitantes curiosos ouvissem os detalhes de seus planos de dominação. Ao lado do jardim, encontramos o triclínio, a sala de jantar formal. O nome vem dos 3 leitos dispostos em forma de U. Os romanos de elite não sentavam para comer. Eles se reclinavam sobre o cotovelo esquerdo. Para César, um banquete era uma ferramenta política tão afiada quanto uma espada. Imaginem uma noite típica na Domus Publica. O cheiro de carnes assadas com cominho e pimenta, o sabor do vinho falerno e o onipresente garum, o molho de peixe que era a base da culinária romana. César era conhecido por ser moderado no vinho, preferindo manter a mente afiada enquanto seus convidados relaxavam e revelavam segredos valiosos. Escravos treinados circulavam silenciosamente, servindo pratos em cerâmica fina e taças de prata trabalhadas. Ali, entre uma garfada de javali e um figo doce, o destino de províncias inteiras era selado. Mas a Domus Publica não viveu apenas de glórias. No inverno de 62 a.C., ela foi o palco de um dos maiores escândalos da República, o Festival da Bona Dea, a Boa Deusa. Este era um ritual sagrado exclusivamente feminino. Nenhum homem podia estar presente sob pena de sacrilégio terrível. A esposa de César, Pompeia, era a anfitriã. Naquela noite, o jovem senador Clódio Pulcro decidiu desafiar as leis divinas. Disfarçado de tocadora de harpa, ele infiltrou-se na casa para se encontrar secretamente com Pompeia. O plano foi arruinado quando uma serva desconfiou da voz da suposta musicista. O grito de que havia um homem na casa ecoou pelo Fórum Romano. A profanação foi vista como um crime contra o Estado. Embora Clódio tenha escapado da condenação oficial através de subornos, o estrago moral foi irreversível. Foi nesse momento que César divorciou-se de Pompeia, proferindo a frase histórica de que a mulher de César não deve apenas ser honesta,
ela deve parecer honesta. Ele não podia permitir que sua residência oficial fosse manchada por qualquer suspeita, pois isso abalaria seu poder religioso. Nos anos finais de sua vida, a Domus Publica tornou-se um lugar de presságios sombrios. Como pontífice máximo, César guardava ali objetos de poder místico, como as lanças de Marte. A tradição dizia que se as lanças vibrassem sozinhas, Roma estaria em perigo mortal. Na noite de 14 de março de 44 a.C., relatos históricos afirmam que as lanças se agitaram violentamente. Calpurnia, a última esposa de César, teve sonhos terríveis com o desabamento da casa. Naquela manhã fatídica, César caminhou pelo átrio pela última vez, passou pelo altar dos deuses e saiu rumo ao Senado. Ele nunca mais voltaria vivo. Seu corpo, com as 23 marcas de punhal, foi trazido de volta para esta casa em uma maca, onde foi velado por uma cidade em estado de choque e fúria. A casa que o viu ascender como sacerdote agora guardava seus restos mortais como uma divindade caída. Após a morte de César, a Domus Publica perdeu seu morador mais ilustre. Décadas depois, o imperador Augusto transferiu a residência do pontífice para o Monte Palatino e doou o terreno às Virgens Vestais. Hoje, o que resta são apenas fundações e fragmentos arqueológicos escondidos sob o solo de Roma. Mas, através desta reconstrução, entendemos que a casa de Júlio César era muito mais que uma habitação. Era uma extensão de sua própria mente, organizada, estratégica e imponente. Ela foi o palco onde a República deu seus últimos suspiros e onde os alicerces do Império foram lançados. Gostou de conhecer a intimidade do homem que mudou o curso da história? Qual outro personagem ou monumento você gostaria que reconstruíssemos? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Mas antes de irmos, prepare-se para uma mudança drástica de cenário. No próximo vídeo, vamos abandonar as colinas de Roma para navegar pelos canais de uma cidade que desafiou o mar. Vamos abrir os portões de um palácio flutuante e descobrir como era a vida secreta e luxuosa dentro de uma residência em Veneza no ano de 1500. O que as máscaras e os canais escondiam no auge do Renascimento? Não perca! Eu sou o canal Reconstruindo a História e nos vemos na próxima reconstrução. Até lá!